Olá! Hoje eu quero te dizer qual é a principal pergunta que você precisa se fazer em momentos de crise. Existem momentos em nossa vida em que nós passamos por situações realmente e verdadeiramente difíceis, não é verdade? Como essa situação que nós estamos vivendo agora. Você pode se fazer duas perguntas neste momento. A primeira pergunta que você vai se fazer não é uma pergunta que vai te ajudar muito. Pelo contrário, é uma pergunta que vai fazer você cair ainda mais e ter mais dificuldade de levantar. A segunda pergunta é uma pergunta que você vai levar para dentro de você. Pode ser que essa segunda pergunta te gere aí um creque-creque na cabeça. Pode ser que te gere mais reflexões e que te dê mais trabalho para responder. Só que se você fizer esta segunda pergunta e de fato, produzir reflexões em você, eu vou te dizer que você vai se levantar muito mais rápido da situação de crise, da situação difícil e vai sair desta situação muito melhor do que quando você entrou. A primeira pergunta, que é a pergunta que eu acredito que você não deve se fazer e que se você estiver se fazendo essa pergunta neste momento, eu já vou pedir para você parar com isso já, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Né? Por que teve que acontecer isso? Esta pergunta do porquê tudo isso está acontecendo é uma pergunta que vai te levar cada vez mais para baixo, porque muitas vezes é uma pergunta que não tem resposta, como na situação que nós estamos vivendo agora, não tem resposta essa pergunta. É uma pergunta que, por não ter resposta, você não vai fazer nada com ela, né? Ela não tem resposta, você vai ficar se perguntando e se lamentando e não vai resolver. E aí, como não vai resolver, você vai ficar cada vez mais triste, cada vez mais para baixo, cada vez mais ansioso e não vai resolver a situação. E tem uma outra coisa. Quando você se pergunta o porquê desta situação, você espera que essa resposta venha de fora e você acaba se colocando numa posição de vítima da situação, como se você estivesse aí totalmente à mercê desta situação. E aí você pode estar pensando agora, Soraya, mas pelo amor de Deus, né? Nós estamos mesmo à mercê desta situação. É verdade, foi uma situação que nos foi imposta. Só que você pode decidir o que fazer com isso quando você fizer a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: para que esta situação está acontecendo? Quando você se pergunta para que essa situação está acontecendo, essa pergunta te faz pensar e refletir o para que você vai utilizar de toda essa situação na sua vida. Para que você vai utilizar essa situação? Talvez ela esteja vindo na sua vida para que você possa pensar em outras coisas, para que você possa pensar como estão os seus relacionamentos, para que você possa refletir, para que você possa pensar como está todas as áreas da sua vida, o seu trabalho, o seu financeiro, os seus relacionamentos, a sua saúde física, a sua saúde mental, porque muitas vezes no dia a dia nós mascaramos muitas coisas e por conta de mascarar muitas coisas, você acaba não tomando as providências necessárias para tratar aquilo, tá? É a mesma coisa quando você tá com uma unha encravada, ela está ali incomodando um pouquinho, mas você não vai procurar ajuda, você não vai num podólogo. Quando a unha inflama, não tem jeito, você vai ter que ir, vai ter que arrumar tempo, vai ter que arrumar dinheiro e vai ter que ir. A mesma coisa ocorre com as nossas emoções. Pode ser que você já estivesse sentindo aí algumas coisas, só que porque você não tinha tempo ou não tinha dinheiro, você não procurou ajuda. E agora você está com você mesmo. E tudo isso está vindo arrasante tudo de uma vez. E neste momento é o momento de você parar. É o momento de você olhar para você
precisa ser corrigido e sair desta situação de crise muito mais forte e muito mais preparado do que você entrou. Mas se você ficar o tempo todo se perguntando por quê? Por que, meu Deus, isso está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? Isso só vai te gerar medo, tristeza, angústia, ansiedade e não vai te ajudar a pensar em nada e a resolver a situação. Se você se pergunta para quê, isso te dá forças de olhar para dentro de você, saber que independente de qualquer coisa que esteja acontecendo fora de você, você pode aproveitar essa situação para poder resolver coisas que estão dentro de você. Afinal de contas, não temos escolha desta vez. E você pode sair dessa situação muito mais forte, muito mais preparado. Ou você pode sair dessa situação muito pior do que você entrou. É você que escolhe. Qual das duas perguntas você quer fazer? Eu espero verdadeiramente que seja para que essa situação está vindo.